Muito boa noite a todos, a todas, as que estão presentes e as pessoas que vão nos ver depois, né, da gravação, no YouTube da Abrap, Mato Grosso do Sul. Hoje é dia da gente receber convidados. Então, está conosco a psicóloga Maria Reni São Martim, lá de Cochabamba, na Bolívia. Olha que bênção que é essa ferramenta, né? A gente poder compartilhar, estar junto, né? Até em outro país. É muito bom isso. Então, Maria Patrícia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo aceite do convite, tá? E todos nós, em nome da Abrap, as que não estão presentes também, a gente agradece de coração, tá? A tua disposição de estar aqui conosco. Então, eu vou já agora deixar a palavra para você. Obrigada, Edna. Obrigada pelo convite. Mas é assim, você me chamou Maria Patrícia. Eu sou Maria Reni. Eu chamei de Maria Patrícia, Maria Reni. Eu pensei que é Maria Patrícia que eu vou falar. Mas é bom aí criar aquela familiaridade, né? E a gente já sabe que tem carinho por aí com Maria Patrícia, que eu já estou ficando ciumenta. Chamei de Maria Patrícia, olha, nem percebi, olha só. Tô brincando, gente. Ó, prazer de ficar aqui esta noite com vocês. Eu agradeço de coração, Edna, pelo convite. Eu estou um pouquinho nervosa, porque, olha, eu já peço antecipado desculpa pelo meu português, e se algumas palavras eu trocar, por favor, pode intervir, pode corrigir, pode me ajudar, tá bom? Está autorizada. E se tiver alguma pergunta dos nossos ouvintes, então pode fazer, que a gente vai fazer tipo uma conversa aqui, porque eu acho que esse tema nos chama para refletir e analisar um pouco com relação à nossa postura, principalmente nesse momento de pandemia, né? Porque a gente ficou fechado, ficou aberto, agora parece que vai fechar, muitos países estão fechando de novo. Então, aquela mudança de todos os momentos que vai possivelmente mobilizar também o nosso interior, né? O nosso psiquis. Porque assim, a gente se prepara, não se preparou melhor para ficar fechado, se preparou para sair e agora de novo fechado. E aquela transição que a gente tem que fazer, né? Então, olha como que é esse medo que a gente começou a escutar com nossos pacientes, começou a escutar com a população que a gente trabalha. Então, agora está mudando de novo, né? Então, esse título dessa noite, que é Medo ao Sucesso, eu poderia fazer a tradução de medo ao fracasso também. Porque, assim, sucesso todo mundo quer. Não sabe como, mas todo mundo quer, né? A gente tem essa meta, vamos dizer assim, a maioria. Quer sair do colégio, quer terminar a faculdade, quer ter um melhor trabalho. Esse é o sucesso, né? Mas, quando está chegando, quando está no caminho, quando está trabalhando, vem aquele medo e aquelas perguntas. Será que eu posso? Será que eu mereço? Será que vai dar certo? Será? E sabe, aquele vai se ajustando com o medo ao avanço, né? Então, tem profissionais na área da psicologia que eles falam assim, um pouquinho de medo ao fracasso se traduz para eles de alguma forma para as pessoas como irreparável, tá? Imperdoável também. Que essa aí vai traduzir um resultado que não é agradável nem esperado, que é a angústia e não é permitido para ela mesma poder acessar, traduzir esse medo. Desde essa perspectiva, a pressão que se manifesta com esse medo dá aquela sensação de não alcançar aquele sucesso, entrando o medo ao fracasso, que poderia levar
a pessoa deixar de fazer as coisas, deixar de atuar. Então, olha como ela é traduzido até pelo corpo, não só pelos pensamentos, porque os pensamentos vão muito ligados com as crenças que a gente tem. Delas podem nascer crenças que são saudáveis e não saudáveis, sabe? Aquela crença, por exemplo, de, nossa, eu sei que não vai dar certo, não dá certo. E aí a pessoa que fala, falei, viu? O que eu disse foi. Então, olha como que essa mentalidade cria uma força. Dentro da espiritualidade, do que seria o espiritismo, se fala que o pensamento é energia, né? André Luiz fala muito bem vamos dizer assim, dessa ligação que nós temos com o plano espiritual. Então, como a gente, também nos fala a Joana de Ângeles e outros espíritos que estudam os psiques do ser humano. Então, como nós nos ligamos com esse outro tipo de pensamento que não é tão saudável, e a gente faz que se cumpra aquilo que eu estou falando. Então, dentro da psicologia, isso é chamado autossabotagem. Tá certo? Tá bem assim? É assim, né? Então, essa autossabotagem é aquela profecia autocumplidora. Eu estou falando e vai ser assim. E é parte do pensamento. Então, como várias vezes se cumpriu, então, o que a gente faz? Tem medo. Nossa, uma vez eu já estava tentando fazer e caiu tudo. Nossa, e agora será que vai dar certo? Olha, como o passado pode se fazer tão presente. Aconteceu no passado, mas as pessoas não esquecem. Continuam com essa vivência, né, para o presente, e no presente continua amassando esse tipo de crenças. Primeiro que eram pensamentos, agora viraram crenças, que fica bem mais consistente. E para sair disso, é muito importante poder identificar sintomas que podem alertar a pessoa ou as pessoas que estão sentindo isso com relação àquele medo de não poder fazer, de não poder avançar. Por quê? Nosso corpo é tão inteligente, mas nossas células são tão lindas conosco mesmos, porque elas nos ajudam a alertar. O que quer dizer? Vem um pensamento que não é tão saudável. Imediatamente se liga com a emoção e automaticamente o nosso corpo vai responder. Então, o que quer dizer isso? Que quando a gente está sentindo medos que não são, vamos dizer assim, tramitável, controlável, eles podem se traduzir no corpo em temblores, sudoração, pode entrar em crises de pânico, nervosismo, aquela tensão física, né? Principalmente que se sente nessa parte do corpo. Então, também temos a perda de apetite, depois o coração acelerado, problemas gastrointestinais, diarreia, insônia, pensamento de fuga, principalmente esse pensamento de fuga, é esse pensamento que é para liberar aquela tensão, mas também às vezes essa situação, e temos que ter muito cuidado porque a pessoa poderia estar entrando naquela faixa de pensamento suicida também. Então, com relação a esse tipo de sintomas, esses são alguns sintomas, ou sintomas em português, né? Então, poderia ser alguns deles, mas pode ter outros que possam estar relacionados com esse medo, esse pânico de fazer as coisas, né? Então, todo vá por nível. E nosso corpo, eu já falei, é muito, muito inteligente. Toda a nossa organização física. Porque ele tem forma de nos avisar que alguma coisa está ruim. Alguém que tem medo para falar, geralmente, não é sempre, mas geralmente
sente incomodidade nessa parte. Não pode falar. Ou desce para o peito, ou desce para as mãos, ou desce para os pés, para as pernas, sei lá. Então, olha como o nosso corpo e como o medo pode transitar através do corpo, entendeu? Aí, esses sintomas, quando são atendidos a tempo, dá para a gente poder trabalhar desde a parte psicológica, também desde a parte espiritual. Porque não vamos nos esquecer que nós temos 3 corpos: o corpo psíquico, o corpo espiritual e o corpo físico. Basicamente, os que trabalham junto, porque a gente não pode pensar sem sentir e sem ativar alguma coisa no nosso corpo. É impossível. Por exemplo, eu não posso falar assim: estou tão feliz. Aí dá para ver. Mas se eu falo: eu estou tão feliz, muito feliz. Muito mesmo. A diferença? Viram a diferença? Sentiram? Então, olha, nosso corpo não pode falar uma coisa que nossa mente não esteja pensando e não esteja sentindo. É difícil. É por isso que às vezes as pessoas quando falam: não, mas eu estou bem. E falam assim: sério, tá bem? Tá passando alguma coisa? Não, mas por quê? Não sei, você está estranha. Tá diferente. Não, tá normal. O corpo está falando. A sintonia do nosso cérebro está falando. Tem alguma coisa. Pode ser que a pessoa esteja bem, esteja tranquila, mas é alguma coisa que está acontecendo e dá para perceber. Então, o medo dá para sentir, pode cheirar medo, assim como a raiva, como a felicidade, sabe? Todas essas emoções dá para sentir, não só no corpo, não só no pensamento, também na faixa energética que a gente tem como espíritos. Então, olha como esses sintomas pode muito seguido fazer que os desafios que a pessoa possa ter, possa se ver como algo impossível e real. Só de não conseguir, só de não fazer, só de será que vai dar certo, sabe? Então, naquele movimento, dá aquela sensação de dúvida, vacilação, congelação, e aqui vem tudo que as pessoas utilizam no momento de se, não sei se essa palavra está bem falada, excusar. Quando fala assim: desculpa, eu não posso por tal motivo, desculpa, é porque eu não sei. E todas são desculpas, que são, bom, em espanhol são excusas, não sei se é a mesma coisa em português. É a mesma coisa? Excusas no sentido de desculpa? Acho que sim. De desculpa. Assim, eu posso falar assim: não, mas, sabe, eu não posso ir porque não tem carro. Nossa, mas tem ônibus. Desculpa para nós, excusas para... Tem bicicleta, né? Então, viu? Então, entram todas essas desculpas. Por quê? Porque a gente tem medo ao fracasso. E se fracassar? E se não dar certo? E se eu não posso fazer? E se eu não consigo? Melhor eu fico em casa, melhor eu fico fechado, melhor eu fico afastado. E olha, a pessoa vai se afastando ainda mais. E aí vai transformar toda a parte energética dela mesma, o corpo vai começar a se alterar, né? Então, todos esses campos físico, espiritual e psicológico vai começar a ter uma, vamos dizer assim, como um desequilíbrio. E aí começa os transtornos, começam as patologias, começa aquelas doenças que são fortes psicossomáticas em algum caso. Então, olha, como tudo isso pode estar bem ligado, mente, corpo e espírito. Então, não tem como desfazer isso. Então, quais são as causas? Como surge esse medo ao sucesso, medo a fracassar? Por onde que começa? É assim, esse medo ao fracasso ou esse medo ao sucesso,
é capaz de lograr que a pessoa possa diminuir, né, aquele rendimento que deseja fazer. Por exemplo, aquela necessidade de fazer alguma coisa, mas de coração. Em espanhol chamamos desejo, que é bem mais forte, porque quando a pessoa deseja fazer alguma coisa, ela faz. Não importa se está nevando, está com chuva, está com vento, se não tem carro para ir, ela vai e faz. Ela vai fazer. Então, é uma situação muito forte que não está comprometida com o externo. Então, quando começa aquele medo ao sucesso, a lograr alguma coisa, ou fracassar naquilo que quer, começa essa preocupação de incertidumbre à certeza. Então, aí tem o medo ao próprio erro, que quer dizer, temo de não fazer algo que eu quero fazer, mas como não é desejo, eu começo a colocar obstáculos no meu caminho, indiretamente, inconscientemente ou consciente, para não fazê-lo. Então, olha como pode ser. Eu sabia que não lograria, eu sabia que o ônibus demoraria, eu sabia, porque já estava preparado para isso. Olha como o corpo começa a se adequar naquilo e começa a parar de fazer as coisas. Ah, não vai dar certo, melhor nem vou tentar, porque eu sei que isso não é nem para mim. Mas tem também, e temos que ter um pouquinho de cuidado, aquele outro extremo de todo eu posso, todo eu sei, todo eu conheço, com tudo eu posso dar para frente. Mentira, nem tudo. Quem pode sair na rua, tá ventando, tem aqueles ventões tão fortes, e falar assim, vento, para! Não pode. Então, nem todo pode. Entendeu? É uma fantasia quando fala, eu posso com tudo. Eu sou uma super mulher, eu sou um super homem. Vamos baixar um pouquinho na realidade, que a gente pode as coisas que tem jeito de fazer desde nossos próprios recursos, espiritual, moral, social, econômico, aí dá para fazer. Mas não vamos encher nossa cabeça com essa fantasia de todo você pode. É mentira. Por exemplo, eu analiso muito, eu observo, sim, não, queria dizer outra palavra, mas eu acho que não é boa em público, mas tudo bem. Quando mostram aquela imagem de um gatinho com reflexo de leão. Ah, sim. É uma fantasia, gente. Como pode ser um gatinho e você está vendo como um leão? Aí tem uma distorção de percepção. Como eu posso ser Maria René e estou vendo minha imagem de Lady Di? Não sei, estou me inventando. Não tem nada a ver. Então, o real eu sou um gato, eu quero me ver como um gato. Por exemplo, nessa imagem. Eu sou Maria René, eu quero me ver como Maria René. Com todos os defeitos, com todas essas virtudes, com todas aquelas coisas que eu tenho para fazer, aquelas que eu tenho que parar de fazer também. Olha, que saudável saber que tem coisas que eu quero fazer, mas também tem coisas que eu não quero fazer mais, porque me faz mal. E se me faz mal todo o meu entorno. Então, como fazer isso? Aí vem uma definição do que é, então, o êxito, o sucesso. O que é para a pessoa? Por que tem tanto medo para chegar aí, por exemplo? Né? Tem uma tradução muito interessante com relação a isso, porque a pessoa não sabe, as pessoas não sabem definir o que é esse sucesso para elas. Entendeu? Então, o que elas fazem?
escutam. Será que eu estou fazendo bem para eles me ver? Será que as expectativas daquela pessoa, eu vou chegar naquilo que ela está pedindo? Será que tudo o que eles pediram, eu vou poder cumprir? Olha, estou colocando toda a minha força, toda a minha concentração naquilo que os outros estão pensando. E não estou traduzindo o que é o sucesso para mim. E deixo aí. Então, o que quer dizer? Que sucesso que eu estava esperando, eu vou deixar no nível do outro que está esperando de mim. Pronto, cheguei e vou chegar aí. E isso vou generalizar para todo. Se eu cheguei e complaci meu chefe, tô legal. Então, vou chegar em casa e fazer a mesma coisa. Mas, e cadê aquele outro que você poderia fazer como pessoa? Hã? Como pai, como mãe, como filho, como, não sei, sabe, assim, colocando naqueles lugares que a gente tem na sociedade, não só como pessoa. Também, eu vou repetir, como filho, como pai, como sogro, como chefe, sei lá, todos aqueles lugares que a gente ocupa no cotidiano da nossa vida. Então, olha, às vezes as pessoas são muito autocríticas e muito severas também, tão ferozes que não aceitam nenhum erro, o perfeccionismo. Então, ser ou ter o sucesso é não errar para eles. É difícil, porque, por favor, me apresentem. Alguém nunca errou? Eu não conheço. Alguém nunca fracassou? Também não conheço. Então, olha como essa situação pode marcar a pessoa para fazer ou parar de fazer o que queria fazer. É interessante. Aí que vem aquele desequilíbrio até espiritual. Por quê? Porque se não está conseguindo materialmente o que está buscando espiritualmente, vem aquela sensação de não ser ouvido pelas entidades espirituais, por Deus, por, não sei, naquilo que a gente pode acreditar, né? Então, imagina, ninguém está ajudando, eu estou sozinho aqui no mundo, eu sou um pobre coitado. Olha esse pensamento. E com esse tipo de crenças, ficará e andará pelos rumos da vida. Então, medo vai ter. Por quê? Porque a fortaleza interna está muito debilitada. Sucesso, será que vai chegar para o sucesso? Possivelmente não. Por quê? Porque ele está predestinando a não ter isso que ele quer. E depois fala, a vida não ajuda, é porque choveu, é porque a lua não saiu, sei lá, né? Então, a falta de responsabilidade faz que nossas defesas orgânicas, nossas defesas espirituais, nossas defesas psíquicas desçam. Aí a gente começa a adoecer, né? Então, olha como essas expectativas que a gente tem, como vamos dizer assim, essa força que deveríamos manter para poder trabalhar e chegar ao sucesso, evitando menos fracassos a cada intento, pode ser a cada... Me ajuda, Edna, a tradução, por favor. Tentativa. A cada período, a cada intervalo. Isso, a cada tentativa, isso que a gente tem, poderia alcançar o sucesso a mais. Então, não é chegar de uma para um sucesso global. É passinho a passinho para poder subir. Mas, às vezes, esse medo reforça aquela falta de autoconfiança, né? Então, endurece.
E as pessoas mudam de ideia, desculpa, mudam de ideia, mudam de vida, muda de país, muda de família, pensando que mudando vai mudar aquela situação que está aqui inscrita, né? Que está aqui encapsulada, endurada. Então, olha, como desfazer isso é todo um processo. É um processo que, se a gente focaliza, por exemplo, e faz uma autoanálise do que está acontecendo para eu não poder chegar a um sucesso, a uma meta, um objetivo que eu tenho. Por que eu tenho tanto medo ao fracasso? Se não consigo, amigos que estão escutando, procurem ajuda profissional. Procurem ajuda das pessoas que estão integradas na parte espiritual. Seja qual for a religião que tiver, isso ajuda. E não só ajuda na parte espiritual, ajuda aquele equilíbrio orgânico para poder continuar trabalhando, para não desistir e chegar naquilo que a gente quer. Então, como fazer isso? Além de procurar pessoas que estejam dispostas a ajudar, profissionais que estejam dispostos a trabalhar com a gente, né? É começar a pensar. Chegaram 3 perguntas para mim, que são bem interessantes. Eu vou traduzir para vocês. É assim, realmente, pensem nisso, porque tem muitas pessoas que fazem isso. Realmente, pensarão os meus amigos, minha família, que eu sou um fracassado? Será que é assim que eu estou me mostrando? Outra, diz aqui, será que todas as coisas que eu estou fazendo um papel importante como pessoa importante para outras pessoas? Será que eu tenho valor para outras pessoas? Olha a dúvida. Outra, por que é tão importante para mim ser reconhecido por essas pessoas? Por que eu preciso de um like para fazer me sentir que eu estou indo no caminho certo? Por que eu preciso de alguém para me falar, tá legal, tá bom, faça, não sei o quê, e errei? Porque não era meu, era de outra pessoa, era das outras que estavam dando o caminho para mim e eu não estava fazendo o meu percurso, estava fazendo o percurso de outros. Então, com certeza que eu vou fracassar. Então, o medo é de fracassar no percurso, no caminho do outro, ou é o medo de não assumir minha responsabilidade de fazer meu próprio percurso? Qual que é? Analise. Tem alguma pergunta por aí? Reni, eu gostaria, de acordo com a sua fala, eu quero ver se eu entendi a natureza do medo, né? Conforme o início da sua fala. Seria situações vividas pela pessoa, né? Vamos dizer assim, desde a infância, de alguma coisa mal sentida, né? Uma coisa ruim, né? E aí isso virou um pensamento, isso virou um sentimento assim ruim, e depois isso passou para a crença. E aí a pessoa desenvolve, cresce, conforme a idade vai passando, e aí ela carrega isso. Seria mais ou menos isso? Também, Edna. Obrigado. Muito, muito interessante, porque assim, as pessoas acham que nós começamos com nossos medos desde que nós somos adultos, desde que nós temos que enfrentar uma ou outra responsabilidade, né? Por enquanto, desde que nós somos concebidos, nós escutamos, nós sentimos. Não vamos esquecer de que nós, antes de reencarnar, somos espíritos que temos contato com nossos pais antes de vir. Então, se vamos falar desde a parte espiritual, com certeza na faixa
gestação, com certeza escutamos, sentimos e vivimos situações que nos levaram a esse medo. Por exemplo, uma mãe temerosa, uma mãe que não estava esperando um filhinho, um pai que nem tem ideia que vai ser pai, por exemplo, né? E que se entera de uma outra, tem medo e fala e diz, mas eu não vou conseguir, eu não vou poder. E a mãe fala assim, mas como que eu vou fazer sozinha e não sei o quê? Aquela conversa, o menino ou menina que está em gestação está escutando. Se os pais, que são os pilares das crianças, estão com medo, como vai traduzir isso que você está sentindo nessa hora com relação a ele mesmo? Então, vai ficar com esse medo, vai ficar com essa indisposição. Então, essa indisposição, como disse Edna, com o passar do tempo, pode ficar como pensamento inconsciente, ele pode virar mais para frente uma crença e pode, mais para frente, ficar como uma forma de vida inadequada, pode ser, né? Ou um pouquinho de desequilíbrio em relação à distorção de pensamento e de percepção que possa ter na vida adulta. Todas as mulheres se enganam, todos os homens são infiéis. Mas como? Eu não vi ela aqui na Bolívia. Entendeu? Eu não vi aqui ele aqui na Bolívia. Então, como todas, né? Como pode confirmar que todas, entendeu? Então, essa é uma distorção de pensamento. Em todos os trabalhos me trataram mal. Meu Deus do céu, quantos trabalhos visitou essa pessoa? Sempre está ruim, sei lá, a vida, o momento, como se estivesse vivendo em todas as partes do mundo e que todo esteja igual. Não tem lógica, entendeu? Então, aí que vem essa distorção de pensamento, essa distorção de pensamento, distorção de sensação, de emoção, e tudo bem confuso. E quando nós perguntamos esse tipo de pessoas, e o que você está sentindo? Aí eles falam, geralmente, estou mal. Mas o que é mal? Traduz, mal. E não sabe traduzir. E se eu falo assim, nossa, Edna, eu estou mal. O que você faria, Edna? Se eu só falo assim, eu estou mal. O que faria? Eita, tá entrando nessa aí. O que eu faria? Você me pegou, hein, Reni? Que bom! Vai depender do contexto de quem, né? Para poder responder. Isso, viu? Você já pensou o contexto. Vamos pedir para ela traduzir o que é mal. Entendeu? Aí, olha como angustia isso. Eu falo, estou mal. Tem que perguntar, tem que saber, tem que... Claro, por quê? Porque nosso organismo não sabe traduzir. E se, por exemplo, com esse exemplo que eu fiz com a Edna, se a Edna não conseguiu ver o que está me fazendo mal, como o meu corpo vai saber que eu estou mal? Como minha mente vai traduzir esse mal? Como meu espírito vai saber que é mal? Olha, Rossandro Klinger, ele disse assim que nós, e eu gostei quando eu escutei essa palestra dele, que nós devemos colocar um nome nas nossas emoções. É importantíssimo. Porque quando eu falo, Edna, eu estou tão mal porque eu fiquei tão triste por tal coisa, aí pode vir solução, remédio, solução, uma reflexão, solução, um carinho, solução, uma palavra de amor, de afeto, solução, um abraço. Olha,
ter várias respostas se eu posso colocar um nome. Meu corpo, meu sentimento, minha emoção, meu espírito, minha energia vai saber que é tristeza. Então, olha, que saudável saber que eu estou triste. Porque se eu estou triste, eu vou fazer alguma coisa para mudar esse estado. Mas se eu falo, eu estou mal, e que você, não sei. Mas está fazendo algo? Não. Mas não quer fazer? Não quero. Nossa! Já viram nessa atitude em alguns adolescentes? O que você... Nada. Nem está terminando de perguntar. Nada. Nossa, mas você não vai... Não, não quero. Nossa, como ajuda? E ele quer todo mágico, né? Que todo seja mágico. É essa época, a época da... Como falavam um dos meus docentes, deixa eu lembrar. A época do instantâneo. Aí lembrei, do instantâneo. Tem que ser logo, tudo logo. Feliz, assim. Casado, assim. Divorciado, assim. Né? Então, trabalho aqui. Não tem? Suicídio. Pronto. Como? Nem tentou nada. Né? E então, ninguém me quer. Não gosto de ninguém. Não me vá bem na vida. Olha só. Mas é assim, é essa época. E nós, como psicólogos, conhecedores da espiritualidade também, poderíamos ajudar muito mais para esclarecer esse tipo de situações antes delas virar transtorno ou uma patologia pior que não possa sair daí. Então, olha, que importante é falar das nossas emoções, ubicar o fracasso, ubicar esse medo e ubicar de uma forma real o sucesso. Nos ajudaria a nos libertar para poder atuar. Não sei se alguém quiser dizer alguma coisa. Você está dizendo, Renê, você fala mais Renê, né? Eu tenho lá no Centro Espírita uma Maria Renê, ela fala, a gente chama ela mais de Renê, por isso que eu estou fazendo confusão. Não, pode chamar de Renê, de Maria, tanto faz, não tem problema. Então, pronto, aí fui falar isso, perdi o fio da meada, né? Mas, assim, o que você está falando, eu geralmente utilizo para paciente, né? E para mim também, né? A gente identificar o que está acontecendo e dar um nome para isso, né? Porque é isso que você falou, quando a pessoa ela sente alguma coisa, às vezes não está conectado sentimento, pensamento e corpo, né, e ação, então ela está perdida nela, ela não sabe mesmo o que está acontecendo. Então, o importante é isso, eu tenho que saber primeiro o que está acontecendo, eu tenho que parar, né, ver o que é, identificar e dar nome. E, agora eu lembrei, muito importante o que você falou, porque o fracasso ou sucesso, né, de cada um de nós, vou ver se eu entendi o que você quis passar. Está muito ligado àquilo que eu estou comigo ou aquilo que eu estou achando que as pessoas querem de mim, né? Então, eu preciso identificar exatamente isso, o que eu quero para mim e quais são as condições que eu tenho para conseguir isso, né? E o fracasso é a mesma coisa. Então, assim, eu não vou tomar alguma atitude, fazer alguma coisa, né? Às vezes coisa nova, né? Que surge para nós, né? E a gente não faz porque tem aquele medo que medo do quê? Medo do fracasso, né? Aí revisita alguma situação que a gente viveu no passado e que não teve êxito. E aí eu carrego do passado para o presente. E aí eu generalizo, como você estava falando, né? Sempre acontece isso, né? Nunca, né? Então eu generalizo as situações, né? E aí eu não saio do lugar, né? Eu preciso então especificar. Essa situação está sendo vivida agora, né? De desafio, tanto para fracasso quanto para sucesso. Então eu preciso olhar essa situação, né? De preferência com todo o meu composto aí, né?
parte espiritual, corporal e psíquico, né? Sentimento, emoção, para eu poder definir qual é o caminho que eu vou fazer. Eu não sei se eu entendi mais ou menos o que você quis passar. Se eu não estiver bem certa na minha análise, você pode dizer aí. É mais ou menos isso que eu estou sentindo, né? Não sei se é isso. Não, tá certo, Edna. É isso. E nós, como espíritas, sabemos que tudo isso está ligado no energético, né? De como a gente atrai toda essa sensação, essa percepção tão errada, né? E como pode adoecer com relação a esse tipo de pensamento. Bem, você diz que nós, às vezes, como não podemos traduzir, não sabemos traduzir, é porque nunca nos falaram de crianças como é sentir o que eu estou sentindo, como se chama. Sempre assim, não chore, seja homem, uma mulher tem que ajudar, mas... E quando você explica a uma criança o que está sentindo, como que está sentindo, o que quer fazer, aonde quer chegar com os recursos que a criança tem, por exemplo, né? Então, olha como isso se traduz naquela energia, naquela força, naquele sustento que pode ter espiritual, moral, pessoal, que pode virar um recurso mais para frente. Ninguém fala da dor, por exemplo, ninguém gosta de ver chorar ninguém. Ai, não chore, já vai passar. Tá chorando por isso? Ai, não é nada, não. Você vai ver, você vai estar também. Olhe para mim, eu superei. Superou o quê? Tá tendo medo de ver chorar o outro? Então, olha, como essas situações são angustiantes para as pessoas. E dentro da doutrina espírita, falamos que, primeiro, está Deus, né? Segundo, primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e segundo, amar a nosso próximo como nós mesmos, mas não suportamos ele chorando. Não suportamos ele de mau humor. Não suportamos ele uma caída. Por quê? Porque não fez. Porque é burro. Porque não sabe. Porque, olha... Então, cadê tudo aquilo que a gente aprende? Cadê aquilo que a gente entra em consciência? Não é só psicologia, não é só para os profissionais, é para todos nós como seres humanos. O que a gente está fazendo de toda essa harmonia que a gente poderia ter? Então, olha como a situação espiritual, a situação energética tem muito a ver com nossa forma de ser, com nosso aprendizado. E aí vai, né? Eu vou falar porque estou em outro país, aí tem muito a ver cultura, educação, costumes, etc, etc, etc. Mas... Quer falar? Pode. Então, você acabou de me descrever, de me autodescrever. Ainda bem que você me autodescreveu em mudança, porque se você tivesse me conhecido e eu estivesse com você, igual estou hoje aqui, frente a frente, através de uma comunicação virtual, e eu estivesse há 20 anos atrás, dentro de uma sala de aula, você me descreveu. E a mim, e certamente a vários colegas que tinham que denominar, rotular vários comportamentos de vários alunos. É o burro, é o relapso, é o desatento, é o bagunceiro, porque a gente não sabe nem se autodescrever, e, de repente, a gente entra numa sala de aula, entra em 2 salas de aula, entra em 11 salas de aula, como eu entrei da década de 80 até a década de 90, 11 aulas, 11 classes durante uma semana.
5 aulas por dia, cada turma com 40 alunos, cada cabecinha, cada espíritozinho de uma forma, né? O professor enlouquece. Ele não enlouquece literalmente, não é um manicômio as escolas, porque as instituições não se interessam pela saúde mental do professor, não se interessam. A escola virou empresa, né? Virou empresa. Isso a nível institucional, público, privado, isso aí vai entrar em várias questões. Mas como a gente está vivendo esse momento de pandemia e como tal, com a abertura das escolas, novamente os professores voltaram a ser cobrados, o pessoal esquece rápido. Só fossem 3 meses de vacina, já esqueceram. Né? Então, essa angústia muito grande de não saber se conhecer nos leva a sentimentos como você descreveu muito bem. A gente, como é que você está bem? Pergunta para um professor às 5h30 da tarde, depois que ele passou 2 períodos numa escola, o da manhã e o da tarde. Às 5h30 você pergunta para ele assim, professor, como é que você está? Aí ele vai dizer para você assim, que ele está louco para chegar em casa, tomar um banho, fazer a janta e ver as crianças, ele vai dizer para você assim, normal, ele vai falar igual qualquer adolescente. Está normal. Como assim? Mas se o marido sentar para perguntar assim, o que é esse normal? Você não está bem? Você... Enfim, é muito bom quando a gente começa a abrir a mente e entender que, a partir do autoconhecimento, a gente se valoriza como espírito a caminho da luz, igual o André Luiz. O espírito a caminho da luz tem que se permitir, porque senão ele está fadado à loucura. E a loucura não é no sentido de tocar um terror para vocês, psicólogos, não, mas é no sentido dele mesmo, se tornar um perdido, né? E como você busca incessantemente qual é o seu lugar no mundo, qual é o seu papel no mundo, você inicialmente lá na sua exposição, você também me falou claramente, são vários papéis que a gente tem que desempenhar durante o decorrer de uma vida, sobretudo as vidas que foram reencarnadas aqui de 1950 para cá, que é o meu caso, e é o caso, acho que, da maioria aí do grupo, porque a gente teve que administrar, a gente está até hoje processando as invenções da ciência, as crianças, os espíritos reencarnando cada vez mais, aspas, sabidos, resolvidos intelectualmente falando, mas carecidos de moral, de ética, de valores humanos que só em casa, com pai e mãe, com a convivência, a gente consegue segurar uma onda quando vai para a escola. Então, é legal a beça, a gente já saber, eu disse isso inicialmente, é muito bom, não é só legal, não, Vamos falar uma linguagem espírita, porque a gente tem vários adjetivos, a Joana tem, o Chico tem, André Luiz tem, Jesus tem, né? De dizer assim, pega a tua cruz e vai embora. Mas como? Como é que é a minha cruz? Vamos identificar a cruz de cada um. Cada um, começando a identificar a cruz, eu acredito que vai ficar mais leve mesmo. Fica mais leve porque a gente vai buscando trabalhar esses sentimentos. Identificar, bom, eu não sou responsável por todas aquelas 300 crianças que passam pelas minhas vistas, pela minha convivência semanalmente. Se eu conseguir atingir 10 de 300, já está de boníssimo, mas eu demorei muito a entender isso. Muito. Me autoflagelei muito. Me crucifiquei. Jogava a cruz para o marido, aí depois jogava a cruz para os filhos, jogava a cruz para tudo que era lado. Até que eu entendi que a cruz era minha mesmo, e se eu não entendesse que a profissão que eu escolhi, ou eu pendurava as chuteiras lá, né?
ou eu encarava. E aí eu fui. Já no finalzinho de carreira, se é que a gente pode chamar assim, professor não se aposenta nunca, né? Formalmente falando, eu já estava voltando a sentir o prazer de estar numa sala de aula como eu sentia 40 anos atrás. Porque ali, além da vontade de encarar um trabalho que eu escolhi, né, eu tive, né, o respaldo da familiar, mas depois esse respaldo foi se diluindo, foi acabando ao longo desses 40 anos. Mas eu tive que correr atrás do gás, disso que você chama, vocês chamam de psicólogos, me ajuda aí, vocês chamam de resiliência, né? E motivação. Essa resiliência você tem que buscar, vamos chamar de qualquer coisa assim parecido, mas que tem esse significado e que faz com que a gente não sucumba, não morra, não queira se suicidar, não queira morrer de morte matada, nem morrida, porque vai piorar as coisas. Ainda bem que a gente é espírita, está estudando memória de um suicida, etc, etc. Então, é um leão por dia, né? Como dizia o pessoal, né? Um leão por dia, 2 leões por dia. Bonita a imagem da Edna também, dos leões aí, você. É muito legal. Essa convivência humana é que nos traz de volta não é de volta, não. É talvez de volta em relação à pandemia, que é a sua temática, né? Nos vai trazer de volta o alívio, um pouquinho aliviado esse período de pandemia, está trazendo de volta para a gente essa esperança de que a convivência com o outro é que nos fortalece, né? É quando você insiste num filho, num marido, numa esposa, num cunhado, num amigo, e dizer assim, você está bem? Aí você fala assim, tá normal, não. Você sabe que não está bem, né? Mas aí você respeita aquele momento, espera um outro que ele possa se abrir, que tem muita gente querendo dizer muita coisa desse período aí, 2 anos, né, que a gente ficou bem loucamente presos, né? Fomos obrigados a conviver com os nossos familiares sem muita opção, mas é assim que a gente acha que a gente aprende, não é? A gente só pode aprender com as chicotadas. Como está tudo bem, ninguém estava ligando, era só no celular o dia inteiro. Chega para lá, criança, toma aqui o seu celular, cada um com o seu. Agora vamos ver o que a Reni vai falar dessa sua fala, hein, Fátima? Pois é. Com a Reni, então. Oh, Fátima, adorei sua colocação, porque é bem real, é muito real, né? A gente passa de uma época para outra, de uma face para outra, e agora na pandemia, que fica todo assim, ó. E como a gente ordena tudo isso, que parece que está faltando ou está sobrando, ou a gente não sabe o que fazer. Como a gente faz? Hã? Então, tudo isso que a gente platicou hoje, conversou hoje à noite, é assim, é aquela, como Fátima diz, aquele gás que a gente tem que ter para fazer frente a uma situação que é real, a uma situação que está esperando de nós os melhores resultados para fazer os melhores movimentos, vamos dizer assim, tanto físicos como espirituais, para dar conta desta oportunidade de crescimento de consciência, de espírito, físico, econômico, educativo. E olha que nossa sociedade com tudo isso pode crescer, né? Mas como estamos acostumados a dizer que todo é uma desgraça, que todo está ruim, que todo está mal, então nós mesmos estamos jogando terra em cima da gente para que não dê certo. Então não vai dar, com certeza que não vai dar. Então olha como a autossabotagem, isso. Então
como a gente espera ter uma vida melhor, uma família melhor, um mundo melhor, se a gente está inundado nessa crença que não está dando certo. Olha só, quando espiritualmente nos falam os mentores que essa época é a época de amar, de tolerar, de crescer, de confiar. Então, o que a gente está fazendo? Não sou psicólogo. O que estão fazendo todas as pessoas que estamos nessa terra? O que estamos fazendo? Então, começar a nos conscientizar, sensibilizar com a realidade, com a nossa natureza, com o nosso mundo, acho que é uma tarefa que não está sendo fácil. Além disso, o bom é que a gente já está vendo que tem muitas coisas que podemos arrumar, que podemos levar, que podemos transformar, né? Então, eu acho que é muito positivo. Desde o meu ponto de vista, desde minha vivência, eu acho que podemos fazer muitas coisas. Filomeno de Miranda já falou, né? Que depende de nós poder estar nessa terra, nesta reencarnação, como última vez. Vai depender de nós. Ou voltar ou ir embora. De quem depende? Da gente. Só da nossa vontade. Chame-se resiliência, sensibilidade, autoconhecimento. Não tem problema o nome que utilize, mas é aquela identificação do ser que eu sou com aquilo que eu estou vivendo agora, neste momento. Então é aí que a gente vai acordar. Edna, não sei se tem alguma coisa a mais. Então, se alguém tem alguma pergunta, se não tiverem, a gente vai encerrando, né? E depois que eu encerrar a gravação, Reni, a gente fica um pouquinho, que a gente faz a nossa prece depois, tá? Claro que sim. Então, assim, eu vou agradecer muito em nome da Prato, Matheus, tá? A sua disposição, né? A sua leveza, delicadeza de passar o seu conhecimento para nós, né? É um beijo no seu coração que nós mandamos, tá, Reni? Bem Obrigada. Tá? Nossa, Edna. Eu que sou grata, agradeço a paciência de vocês para me escutar, estar aqui junto comigo, um grupo tão bonito, e essa vibração. Obrigado. Eu quero me desculpar pelo meu português, pode ser que algumas palavras eu não usei bem, mas é o carinho. É o carinho. Tá aí. Agora parar a gravação, ok?